Bom, aqui estamos mais uma vez trazendo informação para o povo brasileiro, que é a melhor arma que o povo precisa ter para poder combater a bandidagem. Eu vou falar agora dentro da minha área de atuação, que para quem não sabe eu já deixei claro, acho que no primeiro ou segundo vídeo e tal, que eu sou engenheiro agrônomo e economista, então eu tenho conhecimento e embasamento suficiente para falar sobre determinados assuntos. Não estou querendo com isso me colocar acima ou dizer que sou melhor do que qualquer youtuber que esteja fazendo também, desempenhando o seu papel. Eu parabenizo aqui os youtubers, porque todos eles, dentro das suas possibilidades, fazem um trabalho espetacular de informação e de crítica, principalmente, a quem é contra o Brasil. Porque, na verdade, grande parte de imprensa, de políticos, eles não são contra o Bolsonaro, eles são contra o Brasil. Bom, mas vamos falar então sobre agropecuária. Eu quero deixar bem claro que o setor rural sempre foi um setor muito visado e combatido pelas forças socialistas e comunistas, que é a mesma merda, gente, já falei, que infestam o universo. A área rural, por que isso? Porque para a introdução mais fácil do socialismo, primeiro precisa destruir a família. E aí vem esse gaysismo, esses LGBT, essas merdaiadas toda tal, porque isso aí não é família, gente. Homem com homem é lobisomem, homem com homem dá lobisomem, porra, não dá nada, mulher com mulher dá jacaré. Então fica esse povo aí com esse gaysismo, destruindo a família. O pessoal da área rural são os mais conservadores dos bons costumes. Porque quando fala, o fulano é conservador, parece ofensa. Não é não. Se você conserva o bom costume, você é um herói, você está contribuindo com o povo do seu lugar. Então, a classe mais difícil deles operarem é a classe rural. E também, por você implementar o socialismo, você não pode ter reação, principalmente armada, da população. E aí a classe rural sempre teve necessidade, não só como defesa contra ladrões, mas também porque na área rural quantas e quantas pessoas já foram atacadas por onças e etc, e outros animais perigosos, jacaré e tal, e há necessidade de ter uma arma para a defesa do cidadão. Mas essa arma poderá ser usada para combater, por exemplo, a implantação de um regime socialista. Então, os socialistas querem o desarmamento total. Vocês lembram daquela plebiscito que o Lula fez? Pô, nós ganhamos, eu votei a favor do armamento, a favor do cidadão ter uma arma para se defender, e foi ganhador no plebiscito, teve mais de 60% dos votos. Aí o ladrão roubou mais uma vez, além de roubar o dinheiro do Brasil, ele roubou também no plebiscito, e falou que não podia mais ter arma tal, inventou uma lei lá absurda tal. Bom, então a classe de produtores rurais sempre foi muito perseguida pela esquerda, porque eles sabem que é a classe que mais tem retração contra a implantação do socialismo. Aí nós estamos vendo agora as televisões, a Bandeirantes, dentro da sua rede Bandeirantes, a Terra Viva, que é da Bandeirantes, a Globo, através do canal Futura, fazendo uma pregação da produção só voltada para o pequeno produtor. Só mostra, de preferência, a agricultura familiar. Eu quero deixar bem claro aqui para você, cidadão, que a agricultura familiar foi criada também no governo dos comunistas. Não existia isso. Eu mexia com crédito rural e tinha um escritório de consultoria.
Existe antigamente o dinheiro que vinha era para o grande, médio e pequeno produtor. E o dinheiro do pequeno produtor, metade voltava de novo para o Banco Central no fim do exercício, porque não era utilizado. O pequeno produtor tinha dificuldade em pegar o financiamento. E aí o governo, como inventaram o tal de MST e de reforma agrária, e eu quero deixar bem claro aqui, eu não sei por que a imprensa e o próprio governo não falam, nós tivemos a melhor reforma agrária do planeta, feita no Brasil, aqui em Minas Gerais. Era um projeto, campo, com recursos do governo japonês, administrado pela Emater de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, a Emater principalmente, e foram 5 ou 6 cidades, não lembro, que foram atingidas. A maior parte das terras era daquele Lucioninho, dono daquele primeiro hotel quem sai de Belo Horizonte pela Afonso Pena. As áreas foram compradas, mas foi feito projeto técnico. Tinha financiamento com prazo de 12 anos, 6 anos de carência para fazer todos os investimentos necessários. Então, a terra era comprada e colocada também no financiamento, mas não eram essas areazinhas de 1 hectare, 2 hectares que eles fazem hoje. Eram áreas de 200, 300 hectares, até áreas maiores às vezes, dependendo da localização, distribuição de água e etc. E foi um sucesso. A arrecadação de CMS, Produto Agrícola, em Minas Gerais, no prazo de 5 anos, triplicou. Emprego aqui foi à vontade. O desenvolvimento da região foi fenomenal. Mas quem era beneficiário eram filhos, porque o projeto até inclusive foi feito em parceria com a cooperativa do Rio Grande do Sul, a Cosuel. Então os beneficiários eram filhos de produtores, porque lá a divisão das áreas na morte do pai era 5, 6 filhos, ia ficando chacrinha pequenininha, inviável quase de explorar. Então esses filhos que estavam em áreas muito pequenas lá, vinham para cá, mas com experiência. O cara sabia tudo, o cara sabia manejar o trator, sabia tudo que precisava saber. E aí, além desses filhos de produtores, agrônomos e veterinários. Essas eram as pessoas que poderiam fazer parte da reforma agrária perfeita, espetacular, que deveria ser reproduzida no Brasil, aonde houvesse ainda espaço para tal. Então, gente, aí, mas como era o interesse da esquerda, era tomar alguma coisa de alguém para dividir, porque o importante era dizer, ó, tá vendo? Nós tomamos dos tubarão e estamos dividindo com você. E aí fizeram esses projetinhos de MST, que eu cheguei a dar assistência para projeto de MST e Banco da Terra. Eu conheço os projetos de MST. Até hoje, tem projeto com quase 30 anos de implantação. Até hoje a turma recebe cesta básica porque não consegue produzir nem para comer. E aí, para poder mostrar para o povo que isso não era tão ruim, criaram o tal de agricultura familiar, que nunca existiu. A agricultura familiar, você fala assim, não, é um lugar onde o cara vai trabalhar tal com a família. Não, a agricultura familiar pode ter até 6 empregados, pode ter receita de tantos milhões, que o pequeno nunca vai ter isso a vida inteira trabalhando e tal. O que eles pegaram? Pegaram pessoas que realmente produzem com a agricultura familiar, mas com tecnologia, para incluí-los junto aos dados do pequeno produtor. E aí parece que o MST dá certo. MST, gente, não dura mais que 2 anos. O primeiro ano o cara ainda consegue plantar uma pimentinha, porque era pequena e tal, mas a partir do segundo ano da murchadeira acabou. E não tem jeito de em área de 2, 3 hectares você produzir. Primeiro que são áreas distantes, muitas vezes, a maior parte das vezes são áreas distantes. Você não tem como todo dia trazer o seu produto no mercado. Você não tem nem tempo e nem condição. Não tem veículo, não tem nada e tal. Então, gente, a reforma agrária do jeito que foi implantada e o maior número de invasões e desapropriações foi no governo Fernando Henrique. Esse vagabundo que eu já comentei aqui, que comprou o Congresso para fazer a reeleição e ficar mais 4 anos no poder.
Eu estava lá, eu recebi os telefonemas das pessoas dele oferecendo 400 mil para o deputado para quem eu trabalhava. Então, gente, eu quero deixar aqui bem claro que a classe de produção rural, de produtores rurais, sempre foi hostilizada no Brasil por um trabalho da mídia, que botava sempre o produtor rural como bandido. E aí você vê, por exemplo, hoje, a notícia, o Mercosul agora vai ser beneficiado o produtor rural brasileiro porque a Argentina sobretaxou os produtos da agropecuária e isso vai dificultar o ingresso desses produtos no Brasil. Você sabe o que o Mercosul fez com o produtor rural? O produtor rural financiou a indústria brasileira. Por quê? Porque cada país tinha produtos que eram protegidos, que entravam no outro país sem ônus, zero de imposto de tudo. O Paraguai tinha 5 mil produtos, tem. O Uruguai mais uns 2 mil, a Argentina uns 1.000 e nós temos 33. E nos 33 produtos brasileiros, sabe, é automóvel, caminhão, geladeira, tá, é só indústria. Então, o arroz, tem muita gente, tem muito produtor lá do Rio Grande do Sul, de onde eu sou originário, que tem fazenda no Rio Grande do Sul, botou gado nela para não trabalhar e arrenda no Uruguai, que é ao lado. Por quê? Porque ele produz lá com financiamento do Banco da Casa. Tem a agência do Banco do Brasil também. Aliás, o Banco do Brasil, na Colômbia, patrocina inclusive plantio de coca. Porque o plantio da coca lá é legal. O Banco do Brasil financia plantio de coca na Colômbia. Então o Banco do Brasil financiava lá no Uruguai, com juro menor que o cobrado aqui do brasileiro, com prazo para pagamento maior tal, e o cara ia plantar lá no Uruguai, porque quando ele produzia o arroz, a soja tal, ele entrava aqui com imposto zero e ele tinha mais condições de ganhar mais dinheiro tal. Então, gente, o que aconteceu é que a agricultura e a pecuária brasileira pagaram muito caro pelo Mercosul. O Mercosul para nós é uma merda, é uma bosta, não vale nada.